A previsão do tempo, ela tem início com a coleta diária de dados atmosféricos e oceânicos, né? Que são processados em 3 grandes centros meteorológicos no mundo. Um em Washington, nos Estados Unidos, o outro em Moscou, na Rússia, e o outro em Melbourne, na Austrália. Esses dados eles passam por um grande processo de qualidade, para que somente após eles sejam liberados, né, para o público. Aqui no Brasil, a gente faz uso desses dados há cerca de 10 anos, e isso vem melhorando a qualidade da nossa previsão do tempo. Para a elaboração da previsão do tempo, aqui no Laboratório de Meteorologia, a gente conta com o quê? Com as informações do radar meteorológico, com sede aqui no aeroporto de São Luís, né, através da parceria com o Serviço de Proteção da Amazônia, o CIPAM, né. Temos também a informação das descargas elétricas, né, em um raio a partir de São Luís a até mais ou menos 200 quilômetros. Ele pega justamente, aqui é o centro de São Luís, onde ele está centrado. Aqui é exatamente o campus, ele está centrado aqui, né? Então, ele faz uma varredura dos raios que ocorrem até 200 quilômetros a partir da ilha. Todos os raios que estão se manifestando, eles vão sendo contabilizados ao longo. Como nós estamos na estação seca, não está ocorrendo chuva, então o sensor de raios não está acusando nenhuma ocorrência. Temos as informações do satélite meteorológico GOES, é um satélite norte-americano que mostra a cobertura de nuvens. A nuvem colorida é dando destacamento, né, da cor através do canal infravermelho, né, onde é que existe mais instabilidade na nuvem. Que ela vai o quê? De acordo com a temperatura da altitude onde ela ocorre. Por exemplo, ela pode ir de menos 30 graus Celsius em vermelho até menos 70 graus Celsius em róseo. Então, por exemplo, se você verificar aqui em róseo, é a área mais instável dessa célula de nuvem. Basicamente, nós usamos as informações do satélite meteorológico GOES, o norte-americano GOES, mas também temos a informação de outros satélites de outras origens, né, para a previsão do tempo. É necessário também que se informe o SCD, que é um satélite de cooperação mista entre o Brasil, que é o coletor de dados meteorológicos, né, que está em órbita. E também os maiores beneficiados é a sociedade. Por exemplo, aqui no Laboratório de Meteorologia, a gente dá suporte à agricultura, né? Então, o setor agrícola é beneficiado das informações prévias para o seu planejamento. A defesa civil, com relação a sinistros como enchentes, secas, queimadas, entre outros sinistros, né? E a sociedade como um todo se beneficia da meteorologia. O setor da construção civil, a terraplanagem, o asfaltamento, a construção, os momentos propícios para a construção civil também se vê servido pelos serviços da meteorologia. O percentual de acerto para a previsão do tempo, ele depende, né? A previsão do tempo, ela pode ser elaborada para um intervalo de até 5 dias. Então, à medida que você aumenta, né, a resolução, se você vai fazer uma previsão para 5 dias, é claro que a confiabilidade, o acerto é menor. Então, por exemplo, para 24 horas, o percentual de acerto é na faixa de 80%, e isso passa a diminuir dia após dia essa previsão. A gente pode dizer com precisão que o Maranhão apresenta 2 estações do ano, né? Uma chuvosa e outra seca. Mas entre elas existe um período de transição da seca para a chuvosa e um período de transição da chuvosa para a seca. Como o nome próprio diz, transição, que tem a característica mista das 2 estações, esse é o período mais complexo para a elaboração da previsão do tempo. Porque, por hora, ele pode assumir o aspecto de um período chuvoso, por hora, ele pode assumir o aspecto de uma estação seca. Aqui, se tratando de Maranhão,
eu acredito que a parte mais passível de erro, em termos regionais do estado, é a região norte, a região litorânea do estado. Sobretudo São Luís, por se tratar de uma ilha, né, com a vizinhança do Oceano Atlântico. Então, os sistemas associados ao Atlântico ou ao continente podem ter uma penetração e uma formação de uma chuva rápida, de uma chuva que foge ao intervalo da previsão do tempo. Nós temos 19 estações, plataformas automáticas de coleta de dados em todo o estado. Então, são 19 plataformas que fazem a coleta contínua dos dados. A previsão do tempo tem início com os dados meteorológicos, que são justamente filtrados, são medidas a qualidade para que sejam divulgadas. Isso pelos 3 grandes centros mundiais. Então, à medida que nós temos uma malha de coleta de dados com sensores de qualidade, né? Então, é claro que quanto maior a nossa rede de coleta de dados, melhor é a qualidade da nossa previsão. Mas como suporte, nós temos o radar meteorológico do aeroporto, nós temos as informações de satélite, nós temos o sensor de raio, nós temos uma série de fatores. E o suporte do CPTEC, Centro de Previsão de Tempos e Estudos Climáticos, de Cachoeira Paulista, em São Paulo, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos, todos vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Quando nós informamos 1 milímetro de chuva, é o equivalente a litro por metro quadrado. Por exemplo, se nós dissermos que em abril choveu 473 milímetros, a gente pode dizer da mesma forma que choveu 473 litros para cada metro quadrado de área daquele local. O pluviômetro, justamente, existem várias formas, né? Mas o pluviômetro, ele coleta dados, né? E eles são medidos, né? Escalados em milímetros. A quantidade de água armazenada é escalada em milímetros. Já fazem alguns tempos que o Laboratório de Meteorologia, representando o Núcleo Geoambiental, participa das reuniões do Maranhão em Alerta, né? O Maranhão Alerta teve início a partir daquele grande sinistro verificado em 2009 por conta das cheias lá na região do Mearim. E o Laboratório de Meteorologia compõe este grupo para a reunião e a discussão sobre as condições severas da chuva antecedendo a cada ano, para que haja o planejamento, a programação da Defesa Civil e do Estado como suporte à população possivelmente a ser atingida.